a memória de São Cornélio e São Cipriano. São Cornélio, Papa, foi muito semelhante a São Cipriano no tipo de tribulação pela qual passou. Porque São Cipriano enfrentou um padre chamado Novato, também de Cartago, que acusava São Cipriano de ser tolerante com os cristãos que tinham caído. O mesmo acusava Novaciano acerca de São Cornélio. Ambos os hereges, Novato e Novaciano, queriam maior rigor moral. Queriam que os seus respectivos Papa e Bispo fossem mais intransigentes, mais duros, e não aceitassem a comunhão dos cristãos chamados lapsi, ou seja, aqueles que caíram, eram cristãos, durante a perseguição de Valeriano apostataram e se arrependeram, terminada a perseguição, e queriam voltar para a igreja. Ambos os bispos, o Papa São Cornélio e São Cipriano, morreram martirizados. No caso do Papa São Cornélio, ele teve de enfrentar a rebelião de Novaciano, que se fez eleger Papa, no caso, antipapa, dizendo que a sé estava vacante porque teria, segundo Novaciano, Cornélio caído em heresia. Porém, é muito interessante enxergar as polêmicas que haviam nesse tempo, inclusive do próprio São Cipriano. São Cipriano entrou, por exemplo, em polêmica com o Papa chamado Estevão. Todos eles são santos, hein? Mas não é porque são santos que não tiveram os seus entraves, as suas discussões, e que eram discussões teológicas muito apimentadas, muito vivas. Mas eles tinham maturidade de conviver com isso, sem se inimizarem, né? Então, vejam, isso aqui é a carta 73 de São Cipriano, a um outro bispo, acerca do Papa Estevão. Olha o que ele diz. Pois, entre outros assuntos que foram assumidos com arrogância, ou não eram pertinentes ao assunto, ou contraditórios à sua própria visão, que ele escreveu desajeitadamente e sem previsão, ele acrescentou ainda este ditado: se alguém, portanto, vier a você de qualquer heresia, que nada seja feito de novo que não tenha sido transmitido, a saber, que as mãos sejam impostas a ele para arrependimento. Ou seja, São Cipriano estava defendendo uma doutrina errada. Qual era a doutrina que ele estava defendendo? A doutrina de que aqueles que foram batizados na heresia tinham sido batizados invalidamente. Opinião que era sustentada pelo Papa Estevão, o 20º sucessor de São Pedro. Ele continua criticando o Papa Estevão. Ele proibiu que alguém vindo de qualquer heresia fosse batizado na igreja. Isto é, ele julgou o batismo de todos os hereges justo e lícito, daqueles hereges daquele tempo, que batizavam validamente, batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, embora tivessem várias heresias. Ele, continua São Cipriano, mantendo comunhão com o batismo de todos, reuniu os pecados de todos, amontoados em seu próprio seio. Diz ele que nada seja inovado, tudo mantido, exceto o que foi transmitido.
De onde vem essa tradição? Se ela descende da autoridade do Senhor e do Evangelho, ou vem dos mandamentos das epístolas dos apóstolos? Duro. Ele acusa o Papa Estevão de romper com a tradição anterior. É concedido pela condescendência divina somente à Igreja. Que obstinação é essa? Ou que presunção preferir a tradição humana à ordenança divina e não observar que Deus fica indignado e irado sempre que a tradição humana relaxa e passa pelos preceitos divinos? Continua, eu não vou ler tudo, tem muitos trechos ácidos de São Cipriano, mas vejam, em nenhum momento São Cipriano diz, olha, o Papa Estevão está dizendo uma heresia e não é Papa. Não está dizendo isso. Ele reconhece a autoridade, embora entre em polêmica, em discussão, sobre um assunto que ainda não estava claro naquele momento, que ainda não tenha sido determinado. Por que nós precisamos saber dessas coisas? Porque, vejam, os protestantes gostam muito de colocar em questão o primado petrino. Sendo que o primado petrino tem origem bíblica. Está no Evangelho. E mais, que a Igreja de Roma, que foi a sede final do apóstolo Pedro, conserva a tradição apostólica e julga todas as igrejas, e isso está claro e manifesto desde os santos padres mais antigos. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia o diz clarissimamente, e Santo Irineu, no seu tratado contra as heresias, inclusive refaz a linha sucessória de São Pedro até os dias dele. Porém, o modo de exercício desse ministério variou ao longo da história. É claro que, na antiguidade, com a igreja perseguida, era muito difícil manter a comunicação entre todos. Mas, na medida em que essa comunicação foi sendo estabelecida, em que as perseguições cessaram, logo, todos puderam, digamos, viver sob o primado do Santo Padre de uma maneira mais efetiva. Depois, ao longo da história, esse primado foi exercido de diferentes maneiras. São João Paulo II, por exemplo, na sua encíclica Ut Unum Sint, fala disso. Diz que uma coisa é o primado, outra coisa é o modo em que ele é exercitado. Quando nós vemos polêmicas como essa de São Cipriano, nós percebemos que houve momentos na história em que o primado, sem ser negado, aliás, São Cipriano o afirma, por exemplo, no seu tratado sobre a unidade da Igreja, era, de algum modo, objeto de polêmica. E isso não rompeu o tecido da Igreja e nem cortou os laços da obediência. Olhar para a história da Igreja e enxergar esses momentos nos ajuda a permanecermos serenos, tranquilos, quando, diante das polêmicas que as pessoas gostam de fazer em nossos dias, tudo isso se mistura com a rebelião, com a revolução, com a separação da igreja, com cismas e assim por diante. Que nós jamais demos atenção a isso, mas sejamos bondosos, dóceis, fiéis, sempre unidos à Santa Igreja, ainda quando, em situações polêmicas, nós fiquemos um tanto desorientados.
Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar pão da vida.